Embriologia do sistema genital. Essa parte aqui, ela já vai ser mais complexa e um pouquinho mais chata. Só que ela também não é aquele bicho de 7 cabeças, não. Ela só é enjoada mesmo, né? Mas enfim. Lembra quando eu falei do sistema urinário? Que que o sistema urinário ele ia se desenvolver junto com o sistema genital? Então, de início, é a mesma coisa, tá? De início, o sistema genital ele também vai se desenvolver do mesoderma intermediário através da crista urogenital. Essa crista ela também vai se dividir, lembra que ela se divide em cordão nefrogênico para o sistema urinário e crista gonadal, e a crista gonadal que ela vai desenvolver o sistema genital, no caso, tanto feminino quanto masculino, tá? A gente sabe que no momento da fecundação, na verdade, quem decide o sexo cromossômico é o espermatozoide, que a gente sabe que a mulher ela já vai possuir o cromossomo X, né? E o homem, o espermatozoide, ele, dependendo de quem fecundar, se vai ser X, se vai ser Y, né? A gente sabe que XX é feminino e XY é masculino, né? E no momento da fecundação, no exato momento que acontece, já é definido isso. Porém, até a 7ª semana da gestação, a gente não consegue identificar, distinguir esse sexo, né? Ou seja, no momento da gestação, da fecundação, assim, antes da 7ª semana, basicamente ambos os sexos vão possuir as mesmas estruturas. A gente vai ver isso mais pra frente. No sexo masculino, no cromossoma Y, a gente vai ter um gene que a gente chama de gene SRY, tá? E esse gene, ele vai produzir uma proteína, e essa proteína ela que vai iniciar o desenvolvimento do testículo. Vai seguir o caminho, então, do desenvolvimento do sistema embrionário genital masculino, né? A partir do momento que você não tem esse gene SRY, você não vai ter a proteína. Então, não tem como você desenvolver o testículo. Aí, o desenvolvimento já vai seguir o desenvolvimento feminino já, tá? A gente também tem as células germinativas. As células germinativas, elas são chamadas também de células CGPs, tá? E elas são as células precursoras dos gametas. São essas células que vão iniciar a origem dos gametas em si. No caso, os gametas, os óvulos e os espermatozoides, né? Porque acontece, essas células, elas vão migrar da vesícula umbilical, da vesícula umbilical, se não saco vitelino, e elas vão migrar do saco vitelino, né, até as cristas gonadais, mas isso só acontece no dobramento. O embrião se dobrou, né, que ele se dobra sentido cranial e caudalmente, ele se dobrou. Nisso que ele se dobrou, essas células germinativas, né, primordiais, elas vão sair do saco vitelino ou da vesícula umbilical, né? E elas vão migrar para as cristas gonadais, e é a partir das cristas gonadais que vão surgir o sistema genital do embrião, né? Caso não haja essa migração, as gônadas, os ovários, os ovócitos, os óvulos e os espermatozoides, eles não conseguem se desenvolver normalmente, né, direito, né? E essas células, elas são identificadas, a gente consegue identificar elas a partir do 24º dia, tá? Após a fertilização. Na 5ª semana, a gônada, ela ainda é indiferenciada, não tem como a gente saber qual o sexo que é. Mas a gente vai ter 2 regiões, aí aqui a gente vai entrar de novo no sistema genital, acho que eu cheguei a comentar. Na verdade, eu comentei isso na histologia do sistema genital feminino. Mas aqui nesse momento vai ter 2 regiões, que vai ser o córtex, que, lembrando, vamos imaginar um círculo,
O córtex sempre vai ficar na periferia, na borda, que está preenchendo esse círculo vai ser a medula, né? O córtex é externo, a medula é interna. Importante para a gente saber essas regiões por quê? Porque é a partir do córtex que vai seguir o desenvolvimento do sistema genital feminino. E é a partir da medula que se segue o desenvolvimento do sistema genital masculino. Durante a sexta semana, as células germinativas primordiais no mesênquima e os homens. Durante a sexta semana, as células germinativas, elas vão entrar no mesênquima e vão formar os cordões sexuais primitivos, tá? Em relação à diferenciação das gônadas, é o seguinte, embrião XX, o embrião feminino, não vai ter o gene SRY, não vai ter o desenvolvimento dos testículos, já que não vai ter as proteínas, não tem o gene, não tem proteína, não vai desenvolver os testículos, né? O que acontece? A medula regride. A medula não vai se desenvolver, porque lembra que eu havia falado? O sistema masculino se desenvolve a partir da medula. Se a medula não se desenvolve, quem vai se desenvolver é o córtex. Já o córtex ele começa a se desenvolver e ele vai se diferenciar no ovário em si, né? Dentro do córtex se alojam as células germinativas, que elas vão se tornar os ovócitos primários. Ainda no interior do córtex, a gente vai ter os folículos... folículos ovarianos, a gente vai ter as células foliculares, a gente tem o estroma e tudo mais. Não é nada de novo pra gente. Ao redor de cada ovócito, né, primário, forma uma camada de células foliculares. Eu acho que eu cheguei a falar, né, que formam os folículos primordiais. O embrião XY masculino vai ter o gene SRY, vai ter a proteína, vai ter o desenvolvimento dos testículos. Isso vai acontecer na medula. Então, o córtex ele vai regredir. Da medula vai surgir os cordões seminíferos, tá? Cordões seminíferos ou se não cordões testiculares. E é importante saber desses cordões porque esses cordões eles vão dar origem aos túbulos seminíferos, que é a região onde vai acontecer a espermatogênese. Lembrando que a espermatogênese ela é a formação do espermatozoide, né? Então, da medula vai surgir os túbulos, os cordões seminíferos ou se não cordões testiculares, né? Que vão dar origem aos túbulos seminíferos, onde vai acontecer a espermatogênese. Nesse momento, a gente vai ter já a presença das células de Sertoli e das células de Leydig ou Leydig, né? Vai ter também o surgimento da túnica albuginea aqui, tá? E agora a gente vai ter o desenvolvimento dos ductos genitais, né? A gente tem o ducto mesonéfrico, que é chamado também de ducto de Wolff, se escreve como se fosse quase como se fosse o lobo em inglês. Só vai ter um F a mais, é W-O-L-F-F, Wolff. Ducto mesonéfrico ou ducto de Wolff. Esse ducto vai ser para a via masculina e para a via feminina a gente tem os ductos paramesonéfricos, ou se não, ductos de Miller. Se escreve M-U, dois pontos no U, L-L-E-R, ducto de Miller, né? Mas antes desses ductos, no caso, antes desses ductos se desenvolverem, ambos os sexos têm. E a partir do momento que eles se desenvolvem, a partir a gente vai entender que vai ter a formação das estruturas genitais. Porque acontece, esse ducto mesonéfrico, ele que vai dar origem ao epidídimo, ao ducto deferente, ao ducto ejaculatório, que são todas as estruturas do sistema masculino. Do sistema feminino vai ser as tubas uterinas, vai ser o útero, vai ser a parte superior da vagina e tudo mais, né? Então, vamos lá. Ducto masculino, que eu vou chamar de ductor mesonéfrico, ou se não, ductor de Wolff, com testosterona e o gene SRY, vai ter a formação do epidídimo, que nem eu havia falado, do ducto deferente, do ducto ejaculatório, da vesícula seminal.
E com o RAM, eu chamo de RAM, não sei se é assim que se fala, porém é HAM, que é um hormônio, tá, gente? Então, com o RAM, o ductor de Miller vai regredir. Lembrando que o ductor de Miller, ou ducto paramesonéfrico da mulher, se está regredindo, não se vai desenvolver. Então, por isso que é importante a importância desse hormônio. No ducto feminino, ou ductor paramesonéfrico, ou ductor de Miller, não temos testosterona, não teremos o gene SRY e não teremos o hormônio RAM. Sem a testosterona, o ducto de Wolff regride, não há formação do sistema genital masculino. E sem o RAM, o que acontece? O ducto de Miller, ele já vai começar a formar as tubas uterinas, o útero, o colo do útero, essas estruturas do útero em si, a parte superior da vagina, né? Só uma coisa, a parte inferior da vagina, ela vai surgir do sistema urogenital, tá? Do seio urogenital de origem endodérmica. Isso é a diferenciação dos ductos. Diferenciação da genitália externa. Agora a gente já consegue ver se já tem, se tem pênis e se tem vagina, ou se tem vagina, né? O que acontece? A diferenciação da genitália externa, a gente começa pelo estágio indiferente, né? Que é até a 7ª semana. Tudo é na 7ª semana, tá, gente? Então, ainda antes da 7ª semana, que nem havia falado, não tem como a gente distinguir. Então, ambos os sexos vão possuir o tubérculo genital, ambos os sexos vão possuir os lábios urogenitais, os lábios crostais, as pregas urogenitais, e não são, na verdade, perdão, tubérculo genital, pregas urogenitais e inchaços lábios crotais, tá? Com testosterona, ou seja, no masculino, o que acontece? O tubérculo genital, ele vai se transformar na glande peniana. As pregas urogenitais, elas vão se fundir e vai dar origem à uretra peniana. E os inchaços lábios crotais, eles vão também se fundir, que vai dar origem ao escroto. E a gente sem testosterona, ou seja, na mulher, o tubérculo genital vai dar origem ao clitóris, as pregas urogenitais vai dar origem aos lábios menores e os inchaços lábios crotais vai dar origem aos lábios maiores, tá? E um outro hormônio importante pra gente é o DHT, o hormônio DHT, que esse é o hormônio responsável pela masculinização da genitália externa, tá? E é isso. E a gente tem algumas anomalias também, que a gente vai ter tanto anomalia em relação ao desenvolvimento, quanto anomalia em relação aos cromossomos, né? Que eu vou até falar aqui. Em relação à anomalia do sistema cromossômico, acho que é cromossômico. Peraí, eu me perdi já aqui. Aqui, eu vou falar primeiro das alterações cromossômicas, tá? A gente tem a síndrome de Klinefelter, não sei nem se eu tô pronunciando certo, mas basicamente isso acontece no homem, que o homem vai ter um cromossoma X a mais, tá? Aí os testículos vão ficar pequenos, vai ter infertilidade, vai ter uma ginecomastia, vai ter baixo nível de testosterona. A gente vai ter a síndrome de Turner, que vai ser um cromossomo a menos nas mulheres, tá? Ou seja, em vez de a gente ter 46 cromossomos, a gente vai ter 45 cromossomos. A mulher vai ter baixa estatura, amenorreia, infertilidade também, pescoço salado, vai ter o tórax largo. A gente também tem a síndrome da insensibilidade androgênica, que infelizmente esse eu não vou saber explicar, que nem eu entendi. Anomalias do desenvolvimento em relação ao feminino, a gente tem o útero de Delfo, que vai ser a falha na fusão
dos ductos de Miller, né? Ou seja, vai ter 2 úteros. A gente tem a síndrome de Mayer, Rokitansky-Kuster-Hauser, que vai ser a ausência do útero e da parte superior da vagina, né? E no masculino a gente tem a hipospadia, que vai ser a abertura da uretra na face anterior do pênis, inferior do pênis. A epispadia, que vai ser a abertura na face superior do pênis. A gente tem a criptorquidia, que se for cair na prova, eu acredito que essa vai cair, que vai ser basicamente os testículos, eles não desceram. Não tem a formação dos testículos, né? E outra que talvez cairia na prova seria a hernia inguinal congênita, que é uma comunicação anormal entre o escroto e a cavidade abdominal. E é isso, acabou, gente. Eu falei, é meio chatinho esse, nem eu peguei muito bem, mas eu espero que vocês tenham entendido. Beijos.